Meus amigos, este senhor que vocês estão vendo aqui na tela chama-se Charles Koch. Charles Koch. Charles Koch é o fundador da, da Cato Instituto, o Instituto Cato. Foi fundado nos anos 70 por ele e outros dois magnatas. Eu digo outros dois magnatas porque Koch, ele mesmo, é um dos homens mais ricos da América, se não do mundo. Aqui o Wikipedia, numa rápida menção a Koch, diz que ele é um mega empresário da indústria americana. É presidente de uma das 10 maiores empresas privadas dos Estados Unidos. A Koch Indústria é uma holding que atua nos setores de asfalto, commodity, energia, fertilizantes, finanças, mineral, papel, petróleo, plástico e outras substâncias. Sua atuação à frente das empresas, o fez ser eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time e a 41ª pessoa mais poderosa do mundo pela revista Forbes em 2012. Em março de 2013, a revista Forbes classificou Charles Koch como a sexta pessoa mais rica do mundo, com 45,3 bilhões de dólares. Bem, se nós pudermos chamar o senhor Koch de influente, cabe-lhe bem também a alcunha de homem do pântano, do Deep State, porque é exatamente isso que Charles Koch é. Agora vejam este outro senhor aqui. Trata-se de Douglas Bendall. Douglas Bendall, esse que vocês estão vendo, ora sem barba, ora com barba, é um escritor de muito talento, mas tem também em seu currículo o fato de ter sido presidente do Instituto Cato de Charles Koch. Foi por um bom tempo, por longos anos, depois foi protagonista de um escândalo. O escândalo dizia respeito a matérias que ele escrevia a quem lhe pagasse. Imaginem aqui, por exemplo, se fosse ele, Doug Bendall, um jornalista famoso no Brasil, imaginem que ele poderia escrever muito bem de Lula, se Lula lhe pagasse, e depois também muito bem de Bolsonaro, se Bolsonaro o pagasse. Esse escândalo o tirou da presidência do Instituto Cato. O tirou por um tempinho, mas depois ele voltou. Só que vejam, quando este senhor voltou, esse Douglas Bendall voltou para o Cato, ele estranhamente passou de lado, porque vejam bem, o Cato é um think tank. Esse Instituto Cato é um think tank libertarian, ou, falando um português mais simples, um think tank de esquerda. De esquerda. Quando Doug foi readmitido, ele assumiu a culpa, disse que escreveu sim muitos textos a quem lhe pagasse, foi perdoado por Charles Koch e voltou à direção do Instituto Cato. Só que, misteriosamente, ele voltou com outras inclinações ideológicas, voltou mais conservador. Voltou mais conservador e passou a fazer parte do Citizen Outreach, que é nada mais, nada menos do que uma organização conservadora com sede em Las Vegas e também dá consultas de comunicação freelancer. Pois é,
ele passou a trabalhar com a Citizen Outreach, de propriedade desse senhor que vocês estão vendo, Chuck Mutt. Chuck Mutt é um conservador trumpista, vamos dizer assim. Ele é um conservador da ala de Donald Trump. Pois é, que coisa complicada. Vamos tentar simplificar a coisa. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos tem um think tank chamado Instituto Cato. Quem trabalha nesse think tank como líder, como chefe, na direção desse think tank, é um escritor famoso, um bom escritor, que faz textos a quem lhe pague. Bem, esse escritor cai protagoniza um escândalo que vem à tona, é mandado embora, assume o fato de ter sido desonesto, é readmitido pelo think tank de esquerda, mas volta também com um segundo emprego, trabalhando para um republicano, para outro think tank, na verdade, republicano, esse favorável a Donald Trump. E aí, como entendermos essa história? Apenas pelos textos que ele escreve. E justamente ontem, no dia em que os Estados Unidos anunciou a morte do líder número 1 da Al-Qaeda, do ISIS, esse senhor publicou uma nota no National Interest, uma matéria no National Interest, dizendo o seguinte: Trump deve reavaliar o compromisso dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Ele diz, entre outras coisas, o seguinte, que Donald Trump, depois que teve a sua conversação com Kim Jong-un um tanto quanto frustrada, viu Kim Jong-un testar novos mísseis, novos e modernos mísseis. Mas disse que não representava muito perigo os novos testes norte-coreanos, porque eram mísseis de curto alcance que se destinavam mais à esfera da defesa do que do ataque propriamente e estava mais dentro do contexto regional, sem representar nenhum perigo para a América. Foi daí que Douglas Bandel chegou à seguinte conclusão: os Estados Unidos estão gastando muito dinheiro em defender a Coreia do Sul desnecessariamente. Por quê? Porque a Coreia do Sul é problema lá, da Ásia. Quem deve defender a Coreia do Sul é a própria Coreia do Sul. Aliás, Donald Trump já externou esta, digamos, tendência a achar que certos países são muito caros para manter como protegidos. Seria o caso da Coreia do Sul. Bem, Bandel diz o seguinte: a Coreia do Norte não tem como ferir os Estados Unidos. A Coreia do Norte é um país pobre e um país que não tem um alcance profundo. Ele é um perigo lá para a Rússia, para a China, para o Japão e para a Coreia do Sul, mas não para os Estados Unidos. Então, isso quer dizer que não justifica gastar tanto dinheiro, a despesa que os Estados Unidos têm para defender a Coreia do Sul não se justifica. Porque os Estados Unidos, a rigor, só estão na região porque há 60 anos atrás, numa decisão infeliz, resolveram ir lá ajudar a Coreia do Sul na luta contra a Coreia do Norte para que o comunismo não se expandisse. Como o problema do comunismo não existe mais, imaginem os senhores, é exatamente isso que Bandel está sugerindo. Como o problema do comunismo não existe mais, não tem por que os Estados Unidos ficar gastando um monte de dinheiro com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul pode muito bem controlar a Coreia do Norte, ou se não controlar também, o que fazer? Não é problema dos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos é os Estados Unidos. Isso diz Bandel, indo na corrente de Donald Trump. América primeiro. Vejam,
Logo em seguida, da questão da Coreia do Sul, Bandel fala também sobre o Japão. Por que razão os Estados Unidos estão gastando tanto na região? Japão e Coreia do Sul podem muito bem fazer uma aliança, se defenderem do perigo regional. Os Estados Unidos precisam sair da Ásia também. Bem, esse texto, muito bem escrito, está aqui no National Interest. Trump deve reavaliar o compromisso dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Esse texto, ele é uma propaganda. Sim, é uma propaganda. Está, de algum modo, sugerindo ou tentando sugestionar o americano conservador ou eleitor de Trump que os Estados Unidos devem também abandonar esses velhos amigos da Ásia, sul-coreanos e japoneses. Pois é, agora resta a seguinte pergunta. Como Bandel é uma figura suspeita, uma espécie de prostituta da caneta, porque faz textos a quem lhe pague, é preciso saber se esse texto foi encomendado pelo seu patrão do Instituto Cato, que é um libertarian, ou se foi encomendado por esse seu novo companheiro, ou melhor, esse seu novo patrão, que é conservador. Eu disse há pouco, mas agora não tenho mais o nome dele aqui e esqueci. Mas o fato é esse. Para quem Doug Bandel está escrevendo? Eu não tenho certeza, mas imagino que seja para a turma de Donald Trump. Já estão tentando convencer o público, o eleitor americano, o eleitor de Donald Trump, o eleitor republicano, de que é muito caro manter velhas alianças lá do passado que já nem fazem mais sentido, que já nem tem mais uma razão de ser. Se os Estados Unidos um dia esteve lá na Ásia para defender a Coreia do Sul, bem, isso já faz muito tempo. Isso foi no tempo em que o comunismo era uma ameaça, que a Rússia era uma ameaça para a região, que a China era uma ameaça para a região. Isso tudo agora acabou. O que existem são só interesses comerciais. Nações devem buscar os seus respectivos mercados e ponto final. Nada de nos envolvermos em guerras do passado ou continuarmos com alianças feitas por causa de guerras do passado. Precisamos rever também o conceito de amizade. Nações não têm amigos propriamente, têm interesses. Então, por tudo isso, é muito bom mesmo que os Estados Unidos saiam também da Ásia, porque vai sobrar muito mais din-din. Muito mais din-din e também mais tranquilidade para as famílias americanas que hoje veem os seus filhos lá do outro lado do mundo empunhando fuzis à espera, sabe-se lá do quê, de que tipo de perigo. Tragam os meninos para casa, vamos economizar a graninha e tudo irá bem por aqui, na América, America First. É isso é uma propaganda, queiramos ou não. Bem, como disse, resta saber se é uma propaganda feita pelo Deep State, paga pelo Deep State ou por gente do governo. Mas, independente disso, uma coisa está ficando clara depois que Donald Trump abandonou a Síria. Abandonar a Síria teve de imediato o prejuízo causado aos curdos. Teve de imediato este problema esse problema humanitário mais do que político. Mas o que ninguém fala, o que pouca gente está falando, isso só se ouve lá para os lados de Israel, é que ao abandonar a Síria, os Estados Unidos também, de certo modo, abandonaram Israel. E outro detalhe, é preciso dizer o seguinte: já que a política de Donald Trump é só fazer dinheiro pelo jeito, Israel também sai muito caro aos Estados Unidos. E Donald Trump pode estar pensando
que essa também é uma aliança antiga e que Israel já tem condições de andar com suas próprias pernas, não precisa dos Estados Unidos. Aliás, se os Estados Unidos deixarem de contribuir financeiramente para Israel, bem, sobrará ainda mais din-din. Bem, o que está ficando claro depois dessa ação de retirada da Síria, voltando, é que outros aliados poderão ser abandonados. Os curdos foram só os primeiros. Se esta lógica tem algum sentido, o segundo foi Israel, mas o terceiro pode ser a Coreia do Sul, o quarto pode ser o Japão. E agora, olhando aqui para a nossa realidade, nós estamos cada vez mais cercados pelo comunismo. Que compromisso tem os Estados Unidos com o Brasil? Caso o Vladimir Putin, por exemplo, resolva tomar o nosso território também, porque a forma de Putin ir tomando os territórios é fomentar grupos de black blocs, e eles são muito bons nisso. Eles conseguem fazer uma guerra cibernética e uma guerra de informação hoje como ninguém. Os seus agentes estão infiltrados nas universidades, entre a juventude, nas igrejas e assim por diante. E estão infiltrados para gerar descontentamento contra o regime vigente ou o governo vigente. Esse foi o caso do Chile, esse foi o caso do Peru, esse foi o caso do Equador. Existe lá um controle, nesses lugares existe um controle feito por agentes russos que fomentam a insatisfação popular, principalmente na juventude, nos universitários e assim por diante. Vocês acham que isso não acontecerá no Brasil? Bem, isso já acontece no Brasil. Só que não de forma ainda tão concentrada e organizada, porque pode ser que Putin esteja deixando o Brasil por último. Pode ser que Putin esteja também apostando num sangramento de Bolsonaro, porque Putin está vendo que muita gente aqui dentro já abandonou o barco bolsonarista que os levou ao poder. E isso conta muito para Vladimir Putin, que sabe jogar esse jogo sujo e tem paciência, muita paciência. Está tomando sopa pelas beiradas, mas está tomando a sopa. Bem, e aí? Se ficarmos totalmente à mercê de uma investida feroz em várias áreas do movimento revolucionário liderado por Vladimir Putin, Donald Trump nos ajudará? Ele que já abandonou tantos amigos? Bem, pode ser que sim. Mas aí é preciso saber quanto que teremos que pagar. Porque outra coisa muito certa nessa história é que Donald Trump não faz nada se não for por din-din. Tudo na mente de Donald Trump tem um preço. Agora, num sentido um pouco mais amplo do problema, se Donald Trump sair, se os Estados Unidos saírem da Ásia, deixarem Coreia do Sul e Japão à mercê da própria sorte, quem vocês acham que crescerá lá naquela região, se não Rússia e China, mais ainda do que já são grandes? Outro detalhe, a ausência americana na Venezuela deu todo esse poder a Maduro. Portanto, quem cresceu aqui na América do Sul, depois que Donald Trump se recusou a derrubar o regime do sanguinário Maduro? Vladimir Putin. Eu não canso de dizer há 3 dias, Vladimir Putin agora tem seus agentes trabalhando dentro do governo de Maduro, de modo não esporádico, mas efetivo. Efetivo. Nós podemos dizer que a Venezuela hoje chama-se Rússia. Faz parte da grande Rússia. Essas são as consequências da política de Donald Trump. Queira Deus que não precisemos nem de Trump, menos ainda
de algum aventureiro que se ofereça de última hora para salvar o governo Bolsonaro. Deus já tirou o Bolsonaro do Vale das Sombras, do Vale da Morte, pode também tirar o Brasil. Precisamos acreditar.